minha casa saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque... Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente à Palavra de Deus Diária. Hoje nós estamos aqui com um capítulo muito importante, o último capítulo do livro de Samuel. O capítulo em que Davi vai ser pego numa armadilha do orgulho. E esse pecado vai custar muito caro, não só a ele, mas a todo o povo de Israel. Talvez você não vai entender o porquê que Deus castigou aquilo que parecia ser uma coisa muito simples. Mas a verdade é que o pecado está sempre à porta e o orgulho é o favorito, é o pecado favorito de Satanás para ser usado contra nós, porque ele se apresenta de maneira sutil, de maneira que não parece ser nada demais e de repente ele sobe no seu coração e o Senhor não se alegra. A ira do Senhor então se acende contra o povo de Israel e Davi é instigado contra eles. Olha só, fala que Israel, o próprio Deus, moveu Davi contra eles. E ele disse: ide e enumerai Israel e Judá. Qual que é o problema de fazer um censo? Afinal de contas, já havia sido feito lá em Crônicas, a mando do Senhor, fazer um censo do número de homens que faziam parte do exército de Israel. Então não parecia uma coisa assim tão séria, não parece uma coisa tão fora do normal fazer um censo. Porque o rei disse a Joabe, o capitão do exército que estava com ele: vai agora para todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, enumera o povo, para eu saber o número do povo. Qual que é o problema disso? Davi estava se engrandecendo, ele estava contando com as forças do seu povo, contando com as forças das suas armas, com o seu exército ele estava contando e não com a força do Senhor. Inclusive o Joabe vai dar uma resposta muito boa. Ele diz: o Senhor teu Deus acrescenta ao povo tantos quantos forem um cêntuplo, e que os olhos do meu Senhor, o rei, possam enxergar isso. Mas porque o meu rei deleita-se nessa coisa, ele fala: se Deus quiser, se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, ele pode multiplicar o nosso exército 100 vezes por cada homem. Então, por que o Senhor está preocupado, rei, em saber quantos homens estão disponíveis para a batalha, se a nossa batalha sempre é vencida pelo Senhor e não pelo número de homens do nosso exército? Sempre foi assim e sempre será. Mas o Davi não deu ouvidos à palavra, e a palavra dele, a palavra do Joabe e a palavra do rei prevaleceu, e então eles fizeram um censo. E eles passaram por todo Israel, foram de Gade até Gileade, até Odes, e depois de Dan até Sidom, depois Judá. Voltaram depois de 9 meses e 20 dias a Jerusalém. A soma era de 800 mil de Israel e 500 mil de Judá. 1.300.000 homens foram contados para a batalha. Então a palavra diz que pesou. O coração de Davi se arrependeu muito do que ele fizera, porque ele logo entendeu que aquilo foi puro orgulho, que ele fizera aquilo para se engrandecer, para dizer: olha como meu exército é forte, olha como eu sou poderoso, olha como os outros povos têm que tremer diante de Israel. Mas por que fazer um censo e saber quantos guerreiros ele tinha desagradou tanto ao Senhor? Porque aquilo era uma vaidade de Davi. O orgulho, a vaidade, como eu sempre digo, já disse aqui, os pecados favoritos do diabo. Na verdade, ele estava colocando a sua confiança nos seus homens, nos seus carros, nos seus cavaleiros e não no Senhor. Assim como fazem muitos homens, em que o livre-arbítrio, porém, colocam sua confiança em suas riquezas, no seu poder, no poder das suas casas, do seu dinheiro, dos seus carros, dos seus cavalos, dos seus cavaleiros, e não colocam todo o poder e toda a força e toda a crença nas mãos do Senhor. Foi isso que aconteceu nesse capítulo e que vai derrubar Davi mais uma vez, mais do que o pecado lá contra Batseba, que foi um pecado seríssimo, que matou, que fez com que seu filho morresse, matou seu próprio filho. Aqui foi pior. A vaidade, o orgulho e a glória que subiram ao seu coração pela primeira vez fez com que ele promovesse medidas para aumentar o tamanho do seu exército,
com o propósito de ampliar as fronteiras de Israel com novas conquistas militares, porque isso mostrou para o Senhor que ele estava se engrandecendo, que ele estava se ensoberbecendo, que ele estava achando que ele podia ampliar as suas fronteiras, ampliar os seus territórios, as suas fronteiras com seus exércitos, e o Senhor então ficou muito aborrecido com Davi. Então ele manda uma palavra para Davi. O coração de Davi logo percebeu o que ele tinha feito de errado, porque era um coração segundo o coração de Deus, mas ele logo pede perdão. Porém veio o profeta Gade dizendo para Davi, olha, escolhe 3 coisas eu vou trazer de mal a você, você escolhe uma delas, porque uma delas vai acontecer. As 3 coisas eram, primeiro, 7 anos de fome. Segundo, 3 meses fugindo dos seus inimigos. E terceiro, 3 dias de peste entre o seu povo. Davi, em grande angústia, disse, melhor que nós caiamos na mão do Senhor do que nas mãos dos homens. Davi sabia que mesmo Deus irado é mais misericordioso do que homens, não é verdade? Então a peste veio sobre Israel, desde a manhã até o 3º dia, desde Dan até Berseba, e ali morreram 70.000 homens. Olha que tragédia. Versículo 15 fala isso. E quando o anjo que estava junto à eira de Araúna estendeu a sua mão contra Jerusalém, o Senhor se arrependeu do mal que queria fazer e disse ao anjo, pode parar. Mandou o anjo parar. Versículo 16, Davi tinha razão. A misericórdia de Deus ainda é maior. Sempre Davi preferiu confiar na misericórdia de Deus do que em homens. Davi, vendo que o anjo feria o povo, diz ao Senhor, foi eu que pequei. Seja a sua mão contra mim e contra minha casa, não contra essas ovelhas. Versículo 17. Porém, Davi sabia que o mesmo pecado que entrou no coração de Davi e o motivaram, também estava no coração de todos lá do povo de Israel, porque eles também estavam se sentindo poderosos, visto que a mão do Senhor sempre agia em favor deles, visto que o exército deles sempre ganhava as guerras. Então, não só o coração do Davi estava ensoberbecido, mas o coração de todos os homens de Israel. Por isso a correção foi geral. Davi vai então falar com Araúna para comprar dele a eira e ali edificar um altar ao Senhor para que o castigo parasse. Versículo 21. Araúna diz a Davi que ele daria para ele. Não precisa comprar, eu vou dar tudo de graça para você. Você é o rei, bois, trilhos, pode escolher o que você quiser. Versículo 22. Ele reconhecia que tudo que ele tinha era do Senhor, porém Davi lhe respondeu que queria comprar, porque ele não poderia oferecer ao Senhor algo que não lhe custasse nada. Aqui você aprende uma lição muito importante com o Senhor. Você tem que dar sempre o seu melhor ao Senhor. Você não pode dar ao Senhor o que sobra, o resto disso, o resto daquilo. Sempre dê o seu melhor ao Senhor. E nunca dê ao Senhor aquilo que não te custou nada. Tá sobrando mesmo, eu vou dar para o Senhor. O Davi tinha esse entendimento. E assim, comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Pensa bem que essa eira de Araúna é muito importante, porque ela ficava no Monte Moriá, onde mais tarde foi construído o templo de Salomão, o templo do Senhor, e onde o Abrão sacrificou seu filho a Deus. Então, esse lugar é muito especial, até hoje ele está lá. E ali ele edificou um altar e foi o mesmo que fez com que a ira de Deus se aplacasse com a terra e cessou aquele castigo sobre Israel. Glorifique a Deus por isso, porque o Senhor, ele vai castigar numa medida, às vezes, bem grande, mas ao mesmo tempo ele vai usar de misericórdia com aqueles que o buscam, que reconhecem seu pecado e que se achegam a ele para pedir perdão. O templo de Salomão foi também erguido neste lugar, onde todo o povo reconheceu que a morte havia sido ali detida por causa da misericórdia do Senhor, naquele lugar santo, e assim foi reconhecido diante de todo o povo de Deus como tal. Esse foi um dos lugares onde Jesus, muitos séculos depois, orou e ensinou a muitos sobre o amor e sobre a misericórdia. Esse monte é muito importante. Aprenda nesse capítulo que a ira do Senhor só é aplacada quando nós reconhecemos a sua soberania, como fez Davi. Quando confessamos nossos pecados e as nossas fraquezas, como fez Davi. E quando cremos que só a misericórdia e o amor dele, que foram seladas em Cristo Jesus, podem nos livrar do pecado, da morte, do orgulho, da inveja, da soberba, a qual nós estávamos destinados. Nosso coração tem todos esses pecados e eles só podem ser lidados, contidos
por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Não há outro caminho a não ser este, Jesus. As histórias e todas as simbologias que foram usadas por Deus são para nos indicar esse único caminho verdadeiro que pode nos salvar. O caminho do Calvário, o caminho da cruz, o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Você vai encontrar muitos convites por aí para se pegar atalhos, coisas mais saborosas, mais imediatistas, mas não se deixe enganar como Davi, que tinha um coração segundo o coração de Deus e mesmo assim, em algum momento se deixou seduzir. Mas o seu coração reto se arrependeu e o fez voltar-se novamente ao Senhor. Esse capítulo 24 de 2 Samuel nos ensina muito, nos alerta para esse nosso coração que está sempre pendendo entre o Senhor e a soberba, entre o Senhor e o orgulho, entre o Senhor e a inveja. Que nós vençamos essa batalha com Cristo, porque Cristo venceu por nós. Todos os nossos pecados estão lá pregados na cruz do Calvário. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde neste dia, que Ele traga o entendimento. Leia de novo esse capítulo e que o Senhor traga mais entendimento para você da misericórdia de Deus e do perigo que nós constantemente corremos por causa do nosso enganoso coração. Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã a gente volta com 1 Reis. Olha como está sendo rápido. Vamos já começar um novo livro e vai começar com o rei Adonias, que vai tentar usurpar o trono. Em nome de Jesus, um abraço, fiquem abençoados e começamos um livro novo amanhã, se o Senhor nos permitir. Milagre visitou a minha casa, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada.